nossa aula de hoje. Então nós vamos começar hoje falando do fato jurídico, certo? Vimos na aula passada que Savigny criou 3 categorias que permanecem até hoje rígidas. As pessoas, que são os sujeitos de direito. Os bens, que são os objetos da relação jurídica. E, finalmente, o tema de hoje, que cuida dos fatos jurídicos, e é esse o tema do primeiro semestre. Muito bem, quando nós falamos de um fato, alguém sabe, eu fiquei pensando de manhã, como é que a gente define fato? Por um sinônimo, o que é um fato qualquer? Não precisa ser jurídico. Eu acho que a palavra que melhor define fato é acontecimento. E daí eu fiquei pensando, como é que eu defino um acontecimento? Eu pensei, o acontecimento, ele pode ser uma ação, mas o problema é que as omissões, o não fazer nada também é um acontecimento. Aliás, juridicamente, vocês sabem, se eu estiver passando na rua e vir uma pessoa acidentada, com um acidente automobilístico, eu tenho um dever jurídico, certo? Qual é o dever que eu tenho? Socorrer ou avisar que a vítima está machucada. Porque eu socorrer, eu posso matar a pessoa porque eu uso técnica. É exatamente isso. Eu tenho que pegar um 90 que é a polícia, ou o bombeiro, e falar, ó, estou na rua tal, tem uma pessoa acidentada. Então, não fazer, a abstenção também é uma atividade, também é um fato. Bom, vou falar para gravar, fica melhor, né? Falar aqui, né? Acho que fica melhor. Então, de qualquer maneira, quando nós estamos diante de fatos, nós estamos diante de acontecimentos. E daí, eu pergunto aos senhores, todos os fatos interessam ao direito? Não. E por que tem fatos que não interessam ao direito? Porque não tem consequências jurídicas. As consequências são meramente no mundo fenomênico, mas que para o direito isto é irrelevante. Exemplo, choveu. Eu lembro ainda, meu avô, minha avó moraram a vida inteira no interior de São Paulo, e meu avô tinha terra. Quando chovia, ele se ajoelhava e agradecia a Deus a chuva, porque a chuva faz a colheita, faz a plantação crescer. Isso não é jurídico, é um fato natural que é irrelevante, certo? Existem alguns fatos curiosos, como exemplos de fatos irrelevantes ao direito, que são fatos meramente sociais. Por exemplo, eu cheguei hoje aqui e falei bom dia, certo? Se eu não falasse bom dia, juridicamente, os senhores não podiam me processar, porque eu não falei bom dia. Tinha um professor que dava aula nessa escola, e numa privada que eu dava aula, que eu não sei porque ele fazia isso. Ele foi meu professor aqui, já está aposentado. Essa privada, ele chegava na sala de aula, isso não é história que eu criei. E ele, ao invés de falar bom dia para os alunos, ele chegava e começava a matéria. E punha pontos nos alunos e começava a dar aula. Ele não falava bom dia. Por que? Eu não sei. E os alunos começaram a ficar nervosos com isso, porque o professor não falava bom dia. E daí os alunos começaram a fazer uma certa revolta contra ele. O que acontecia? Quando ele entrava na sala de aula, os alunos começaram a gritar bom dia, mas não falar bom dia, gritar. E toda a turma gritando bom dia. E ele continuava dando aula sem responder. Agora, o fato dele não falar bom dia, vocês vão concordar comigo que é um fato que não é jurídico. Porque não há como nem compeli-lo, nem obrigá-lo, nem nada. É simplesmente um fato social, tá certo? Então, existem fatos que são sociais e que não repercutem na esfera jurídica. Outro dia, eu fiz uma análise de um caso muito interessante, que aliás, foi um dos artigos que eu mais gostei de escrever, que eu vou trazer para os senhores para começar a pontuar como existem coisas que são metajurídicas, que não são fatos jurídicos, que não interessam ao ordenamento. E, obviamente, eu vou fazer uma coisa polêmica, porque ninguém vai discutir que bom dia não interessa ao ordenamento, ou choveu e a planta cresceu não interessa ao ordenamento. Mas eu vou trazer um fato interessante, que eu fiz uma pesquisa, porque aconteceu o seguinte: um certo fiel de uma igreja evangélica, eu vou contar um fato que aconteceu e que foi a tribunal, contribuía mensalmente com o dízimo para aquela determinada igreja, como em muitas igrejas que se contribuem. Só para fazer um disclaimer, eu sou católico e dizimista, eu pago todo mês o dízimo, então isso aqui não é crítica, é um fato que ocorreu. E um dia, um pastor, no meio do culto, xingou um fiel. Palavrão, bateram boca,
E esse fiel entrou com uma ação contra a igreja, pedindo indenização por ter sido humilhado pelo pastor durante o culto. E ganhou essa ação, e ganhou indenização contra a igreja, porque existe no direito civil uma categoria que, quando eu tenho um preposto e um preponente, um empregador e um empregado, o empregador responde pelos atos do empregado. E o Tribunal de São Paulo entendeu que a igreja respondia pelo ato do pastor de humilhar o fiel. Mas esse é um fato jurídico. Mas eu vou falar qual foi o fato que eu preciso estudar. O que esse fiel fez? Pegou a sentença de condenação e entrou com uma segunda ação contra a igreja, pedindo de volta toda a contribuição do dízimo que ele deu a vida inteira àquela igreja, dizendo: já que eu fui xingado pelo pastor, já que eu fui humilhado pelo pastor, eu quero de volta o dízimo. Porque existe um mecanismo no direito civil, vocês vão ver em contratos, que chama revogação da doação por ingratidão. Então, ingratidão é literalmente o seguinte: você faz uma doação da casa do seu filho, o seu filho te humilha no dia seguinte ou tenta bater em você, o sistema admite que eu retire o que eu doei por ingratidão. E esse fiel entrou com uma ação, pedindo o dinheiro de volta. E por que eu estou citando isso na aula de hoje para discutir o que é fato jurídico e fato irrelevante ao direito? Eu estudei literalmente a diferença entre dízimo e doação. Se são a mesma coisa. Porque, em tese, se eu falar para a Bruna está aqui 50, como eu não tive tempo de comprar presente de aniversário, estou aqui R$50, compra o seu presente, eu estou entregando dinheiro para a Bruna como doação. Quando eu entrego todo mês para a igreja, eu tenho ou não tenho uma doação? E o tema foi muito debatido, porque eu publiquei esse artigo que chegou no STJ. E o STJ decidiu esse caso que eu estou contando ao longo do que eu tinha escrito. E eu cheguei à conclusão que doação tem uma ideia de animus donandi, que é eu fazer uma gentileza sem esperar retribuição. O dízimo não. A ideia do dízimo é contribuir para as obras da igreja. O dizimista sabe que quando ele paga o dízimo, ele está financiando obras da igreja. Ele não é simplesmente, vou dar um presente. Ó, vocês podem doar para a igreja. Então, de vez em quando, há uma campanha na igreja. Vamos fazer uma doação para construir uma parede, para reformar a igreja. É doação. E aí é animus donandi. Você quer contribuir com aquilo. E o dízimo tem outra natureza. O dízimo tem uma natureza de financiar as obras da igreja. Então, quando eu entrego o dízimo, não é assim uma gentileza minha para com a igreja. No fundo, é financiar as obras de Deus. E eu escrevi esse artigo, depois foi um dos artigos mais lidos na internet de todos os tempos. Por quê? Porque, evidentemente, tem muita gente que faz doação de dízimo e que tem interesse nesse tema. Esse tema bombou. E daí o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que o dízimo era o que a gente chama de ato metajurídico, que ele vai além do direito, e que o direito não se preocupa porque é um ato de fé. Como historicamente, o namoro, não estou falando do casamento, nem do união estável, nem do noivado, o namoro nunca foi tido como ato jurídico, sempre foi uma questão que ficava fora do direito. Ou seja, se as pessoas terminassem o namoro, o campo de atuação do direito era zero, era um problema das pessoas envolvidas, dos namorados. Só que, evidentemente, que nessa primeira aula de fato jurídico, que eu estou separando os fatos jurídicos dos não jurídicos para começar o raciocínio, eu preciso dizer o seguinte: esses movimentos de apropriação ou não pelo direito, eles são variáveis. Então, hoje, por exemplo, 2022, se eu falasse isso em 96, quando eu me formei aqui nessa casa, eu ia ser apedrejado. O namoro está cada vez mais juridicizado. E por quê? Por causa do término e do dano moral por término do namoro. Ou seja, uma coisa que sempre foi meta-jurídica, o direito sempre disse assim: isso está no campo da moral, das relações sociais, isso não é problema meu, se você termina ou não. Você está namorando alguém, mantém relação sexual com o terceiro ou terceiro. Bom, por direito é namoro. Namoro não é fato jurídico. Só que de vez em quando o direito se expande e vai entrando nesses campos que não são jurídicos. Então, por óbvio, se eu perguntar para vocês uma prova, choveu é fato jurídico? Se eu dizer, a chuva em si não, mas choveu, como aconteceu nos anos 90. Aliás, foi um dos dias mais mais impactantes da minha vida. Eu era estagiário, estava indo na Justiça do Trabalho, subi o viaduto Santa Ifigênia. Quando eu vejo o viaduto Santa Ifigênia, os carros começaram a boiar na Engabaú, porque choveu tanto naquele janeiro, que o túnel não deu vazão, e os carros começaram a subir.
E daí a prefeitura foi processada, por quê? Porque ela deveria ter um aviso de que em certas horas o túnel tem que fechar. Fechar para evitar que as pessoas entrem naquela água. Porque hoje tem uma placa amarela que fala em amarelo piscante não entra no túnel. Isso é depois de processar a prefeitura pelos danos dos anos 90. Porque daí não é uma chuva, é uma mega chuva que inundou o túnel e causou danos. Então vocês estão acompanhando que são alguns fatos que o direito não cuida, que são fatos que são, talvez podemos chamar de ajurídicos, e outros são fatos jurídicos. E essas categorias não são necessariamente as mesmas desde que o mundo é mundo. Ou seja, o direito vai se apropriando ou não de certos fatos como jurídicos. Tudo bem até aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês de um fato que historicamente não era jurídico. E hoje não só jurídico, como tem categoria própria e todo mundo conhece. Historicamente, o casamento de pessoas do mesmo sexo era irrelevante ao direito de dizer que isso não é casamento. O casamento é uma conjunção e uma comunhão entre o homem e a mulher, como dizia Modestino na sua definição romana. Então, você pega nos anos 1990, dois homens que moravam juntos, se diziam casados, mas não existia casamento, era impossível naqueles anos, e brigavam. O direito dizia, esse é um fato ajurídico. A união de dois homens e duas mulheres, o direito não se apropria. A evolução vai, primeiro para admitir dano moral, no fim da relação entre eles. Depois vai para admitir condomínio de patrimônio entre eles. Até que chegou nos anos 2000 e admitiu-se o casamento homoafetivo no Brasil. Então era um fato que era estranho ao direito, por questões morais, sociais, históricas, e que o direito hoje pôs no campo jurídico inteiramente. Hoje, no Brasil, o casamento pode ser entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. E os efeitos jurídicos são idênticos. Portanto, hoje não define o casamento entre pessoas. Não interessa o gênero ou orientação sexual. Está bem claro isso para vocês? Então era um fato que era ajurídico, que o direito dizia, querem ver um outro, que era ajurídico até poucos anos atrás? Muito poucos anos. Quando eu estava aqui na faculdade, ele começou a ser jurídico. A união estável, quando um homem e uma mulher mantinham uma relação como família, mas não se casavam. Até muito pouco tempo o direito dizia, isso é uma relação estranha ao direito. Daí nos anos 60 começou a ser uma relação patrimonial, até virar família em 88 com a Constituição. Então existem certos fatos que são jurídicos, porque não interessa ao direito, choveu e as plantas crescem, e outros porque o direito não se apropria, ele não quer se apropriar. Ele diz, esse assunto não cabe a mim, como o bom dia que eu dei ou não dei para o senhor José. Tudo bem até aqui? Então, não tenham para os senhores e senhoras que o fato jurídico é uma categoria assim, sempre foi assim. Estou dando um exemplo agora, a união de pessoas do mesmo sexo. Que o direito não trazia para si e hoje não só traz como disciplina. Aliás, é interessante dizer isso, né? Porque quando o direito disciplina, todo mundo fala assim, que bom, claro, só que também que mal, porque é uma perda de liberdade. O fato do direito disciplinar, só para os senhores não serem maniqueístas, tá? Como o direito de disciplina é ótimo, não sei. Às vezes também não é tão bom. Quando os senhores tiverem aula de família, não sei se eu vou seguir a turma ou não, eu mostro para os senhores que a união estável no Brasil, das pessoas não casadas, e naquele início só homens e mulheres, antes de se admitirem as uniões de pessoas do mesmo sexo, elas eram uniões extremamente livres, porque a gente podia combinar o que quisesse, o direito não se importava. O direito não tinha juridicizado isso. Hoje, a união estável é um casamento de fato. Se vocês olharem as decisões do Supremo, quem casa ou quem se junta tem o mesmo efeito jurídico, então não tem opção. Então só cuidado também com uma coisa. Às vezes o direito trazer para dentro não é só bom. Há sempre limitações, restrições, perda de liberdade. Está claro isso para vocês? E é muito curioso, quando eu fui um dos primeiros aqui da faculdade, ao lado da Giselda, a escrever que a união de pessoas do mesmo sexo era família. A gente sempre achou que era, porque a Constituição não excluía os casados de fato do mesmo sexo. Ela só dizia, a união estável entre o homem e a mulher, mas não havia uma cláusula de excludência dos casamentos homoafetivos. Só que o interessante é que todo o movimento de proteção da família homoafetiva foi trazer a família homoafetiva para o mesmo padrão da família heteroafetiva. Então hoje nós temos as mesmas restrições, não são só os mesmos direitos, é bom que vocês saibam. Porque senão às vezes a gente pensa, bom, mas é bom trazer para dentro do direito. Sim, mas o que vem para dentro do direito vem com ônus e com bônus, com direitos e deveres. Está bem clara essa primeira conversa?
Então, o que nos interessa são os fatos jurídicos. Aqueles fatos que criam, modificam ou extinguem relações jurídicas. Que criam, modificam ou extinguem relações jurídicas. E quando eu falo em relações jurídicas, eu falo em direitos e eu falo em deveres. Os romanos diziam: jus et obligatio correlata sunt. Os direitos sempre vêm acompanhados de obrigações. Hoje, a gente usa o termo dever, como eu lhes disse na revisão da semana passada, porque dever é mais amplo que obrigação. Obrigação tem uma noção de vínculo jurídico prestacional, dar, fazer e não fazer. O dever de voto, ou o dever de prestar um serviço militar, ou o dever de fidelidade no casamento, não é uma relação prestacional. Eu não vou dar dinheiro, fazer muro, mas, portanto, a gente usa deveres no sentido de imposição do direito, imposição da lei, imposição do chamado direito objetivo. São imposições do direito, que é mais amplo que simplesmente a obrigação, que tem uma relação patrimonial de dar, fazer ou não fazer. Bom, os fatos jurídicos se dividem em dois. Deixa eu ver agora. Eu vou ver meu roteiro porque é para não sair fora da... Obrigado, pai. É esse mesmo. É? Mas deixa eu ver se eu acho. É isso. É isso mesmo. Muito bem. Os fatos se dividem, jurídicos se dividem em dois. O primeiro é o chamado fato jurídico natural e o segundo é o ato humano. O fato jurídico natural e o ato humano. O fato jurídico natural é chamado de fato jurídico em sentido estrito. Stricto sensu. Os fatos naturais são aqueles que ocorrem independentemente do ser humano. A presença do ser humano é irrelevante. É interessante dizer isso, que quando eu digo isso, eu pergunto aos alunos: o nascimento e a morte são fatos naturais ou atos humanos? Naturais ou humanos? Porque os demais animais também nascem e morrem. Os demais seres vivos também nascem e morrem. Então, apesar do nascimento, claro, ter relação com a espécie humana, que nós nascemos e morremos, mas não é exclusividade nossa. Por isso que a gente chama o nascimento e a morte de fatos naturais, e não de atos humanos. Mas no caso do nascimento em específico, o fato de diferentemente dos outros animais, haver um planejamento do ser humano. Planejamento para a gente nascer? O senhor tem certeza dessa frase? O senhor tem certeza que a gente se planeja para nascer? Não, gente, mas... O ser humano, deixa eu falar para o senhor, quando a gente diz os direitos animais, a gente não diz o ser humano e os animais, a gente diz os animais humanos e os animais não humanos, porque nós somos animais. Quando diz assim, o ser humano e os animais, parece que nós estamos rompendo o contínuo das espécies. Parece assim, ó, um dia veio de um lado o rato, a barata, a vaca e nós surgimos do outro. Não, nós estamos dentro dos macacos. Então, só para falar para o senhor, nunca leve o ser humano mais do que ele é. Nós temos racionalidade, nós temos preparação, nós podemos realmente ter planejamento familiar, mas nós seguimos sendo animais. E a gente nasce e morre porque somos animais, não porque nós estamos planejados. É claro que você vai dizer, mas tem bebê de proveta, tem técnicas assistidas. Isso não tira do nascimento, isso é um ato natural. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: os senhores conhecem outros atos
naturais, outros fatos naturais, não atos, atos são humanos, outros fatos naturais que geram direitos, nas categorias jurídicas que vocês já passaram aí no direito romano, ou já passaram nas leituras? A idade, se retrata a maioridade. Sim, a idade, o envelhecimento, claro, é um fato natural que muda o direito. Mas vocês não estudaram direito das coisas, que são os fatos naturais mais pouco comuns no dia a dia, que a gente adora dar aula, que são divertidíssimos, que geram direitos? O período de uso capião também é o tempo. Acho que os senhores talvez não tenham estudado. Vamos dizer assim, fatos naturais envolvendo propriedade imobiliária podem gerar propriedade por causa de forças da natureza. Então são 3: aluvião, avulsão e alve abandonado. Já ouviram falar disso? Tá, então eu vou explicar o que é, só para vocês entenderem como a natureza gera efeitos jurídicos, tá? Sem participação humana, tá? Os senhores imaginem o seguinte: eu estou numa região em que o rio é caudaloso, um rio forte, e há uma mega chuva na cabeceira, na nascente. Então aquele rio que já é caudaloso assume uma velocidade maior e ele arranca um pedaço de terra que está na margem. Aquele pedaço de terra, vocês não imaginam um torrãozinho, um pedaço grande, ele vai flutuando e ele gruda, ele chega num certo momento, ele gruda numa propriedade. Ou seja, a terra que era de João vai rio abaixo e chega na terra de Maria e gruda. Isso se chama avulsão. Quando por força das águas eu tenho uma terra arrancada e ela incorpora ao patrimônio de outra pessoa, não tem nada de humano aqui. Foi o rio, por sua força, que arrancou a terra. Chama-se avulsão e gera propriedade. É um fato natural. A aluvião é diferente, tá? Nossa, nunca mais tinha feito isso. Acho que faz uns 15 anos que eu faço esse desenho. A aluvião é diferente. Quando eu estava no curso preparatório, eu adorava fazer esses desenhos. Olha aqui. Vocês têm aqui, ó, um rio com uma pequena curva. Os senhores imaginem que esse rio vai batendo aqui e vai tirando sedimentos, mas sabe lentamente? O natural da força do rio, não é aquela força. E esses sedimentos vão se depositando aqui. E vão aumentando a terra desse vizinho. Esse perde e esse ganha. Com a força normal, natural das águas. Isso chama-se aluvião, em que eu tenho a propriedade acrescida por força das águas do rio, mas no movimento que a gente chama de paulatino, lento. Isso é aluvião. E a terceira e última, que é a mais divertida das formas de aquisição da propriedade, é a chamada formação de ilhas. Ah, bom, também tem o álveo abandonado. Deixa eu falar do álveo abandonado. O álveo em português é leito. Álveo, com L. Então vocês imaginem que o rio corre para cá. E de repente, por um acidente natural, o rio passa a correr para cá. Ele abandona uma parte do seu leito. Porque ele corria para cá, ele tem uma, vamos dizer, uma curva por força da natureza e ele passa a correr para cá. Quando ele abandona o leito, o que antigamente tinha água agora tem terra, certo? Eu posso plantar, construir. Então, o direito manda dividir ao meio e o proprietário de cada margem tem metade do álveo, do leito que foi abandonado pela força da natureza. A aluvião, a avulsão, o álveo abandonado são formas de aquisição da propriedade imóvel por força da natureza. E é engraçado porque a palavra usucapião em português vem do latim de usucapio e sempre foi tida por masculina. Se vocês verem todos os manuais do século XIX, todos dizem ou usucapião, ou usucapião, ou usucapião. E o Código Atual chama de a usucapião. E quando vocês olharem a etimologia, eles explicam que as formas originárias de aquisição da propriedade, avulsão e aluvião, avulsio e alúvio, do latim vieram como femininas para a língua portuguesa, a avulsão e a aluvião, e que o usucapião deveria ter vindo como a usucapião, na versão feminina, e por isso que o código abandonou uma tradição masculina, e hoje o usucapião é chamado no código, de a usucapião, mas é uma grande briga da etimologia e dessa, vamos dizer assim, quase que um ajuste com as demais formas para ela ficar feminina com as demais formas. Mas hoje a gente fala usucapião. Bom, então aqui vocês têm exemplos
de fatos naturais que geram propriedade. Esses fatos naturais são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Alguns ainda separam esses fatos em fatos naturais ordinários ou comuns e extraordinários. Essa divisão, eu queria que os senhores, já na primeira semana do curso, tivessem clareza de uma coisa. As classificações em direito civil, elas são só de dois tipos: úteis ou inúteis. Essa é inútil. Que chamar o fato natural de ordinário ou extraordinário não deixa de ser natural e os efeitos são iguais. Então essa é daquelas classificações inúteis, que não muda nada para o direito civil. Outro dia, eu estava discutindo também, sempre com o Bunazar. O Bunazar vai dar umas aulinhas para vocês aqui, uma ou outra, sobre exatamente a utilidade e inutilidade dessas classificações. Esta é inútil. Vocês vão perguntar, o que muda ser ordinário e extraordinário? Nada. O efeito é igual, então é uma classificação por gosto, por mero deleite. Ordinário é o que acontece sempre, o que é comum. Nascer e morrer são coisas do dia a dia, são coisas que se repetem com frequência. No fundo, o ordinário é o frequente, certo? É o comum, é o que não tem nada de especial, de excepcional. Já o extraordinário é o excepcional, é o incomum, é o que ocorre menos. Quem me dá um exemplo de um fato natural nessa lógica do dia a dia que seria extraordinário? Aliás, no Brasil seria praticamente impossível. Qual? O alvo abandonado é bem comum. É bem comum, o senhor tem toda a razão. Mas eu estou pensando uma coisa mais óbvia de fenômenos naturais. Um tornado, um terremoto, acontece. No Brasil tem até, como nós somos naquelas partes tectônicas mais antigas, não é terremoto, mas ela se mexe. Né? Eu quando ainda trabalhava na Paulista um dia, eu falei para minha sócia, parece que a luz mexeu. Ela falou, você ficou louco, você tomou alguma coisa, 7 horas da manhã? Eu falei, não, mas parece que mexeu. Depois eu vi na internet, tinha tido a Paulista é o lugar mais alto de São Paulo, tinha tido lá uma acomodação das placas e um tremor, mas um tremor quase imperceptível. Então, por exemplo, um tornado, um furacão, são fatos jurídicos, um terremoto, naturais extraordinários, porque não acontecem com frequência. Como é que elas podem dizer? E se eu estiver no México, que a placa tectônica está se mexendo sempre? Bom, aí eu vou mudar a classificação, porque acontecer tremor de terra no México é algo normal, é algo vulgar, afinal, eles estão exatamente naquela região em que a fricção de duas placas, né? Toda vez que elas entram em fricção, que é essa fricção mais antiga, gerou cortentos antes de tudo aquilo, né? Como o Tibete. Professor, e quando a gente está falando de fatos jurídicos naturais, que no Brasil eles possuem acesso ao comício, mas não em razão de sua naturalidade, mas em razão, por exemplo, da negligência humana. Aí, então vamos lá. O senhor fez uma linda pergunta, foi um tema que eu discuti com o Bunazar, né? Se eu olhar fatos naturais que tenham por origem negligência humana, eu estou classificando mal. Porque se a origem é negligência, são fatos humanos, ainda que tenham aparência de fatos naturais. E o senhor certamente está pensando no fato do Bolsonaro não ter comprado vacina. E é isso que a sua pergunta está no bojo. E aqui, de qualquer maneira apolítica, independentemente de quem se vota, de quem se acredita, se o senhor enxergar que o número de mortes no Brasil foi maior do que deveria, repito, independentemente a quem é jurídico, ninguém está falando A, B ou C, favorável ou contra, porque não cabe ao professor de direito na aula fazer nenhum tipo de nota política. Como a sua pergunta é essa, se o senhor disser que a negligência do presidente da República gerou mais mortes do que precisava gerar, isso não é um fato natural, é um fato humano. Assim como dar um tiro é um fato humano e gera morte. Só estou dizendo para o senhor que nem toda morte é fato necessariamente humano. Repito, ele pode estar no campo dos ilícitos, que é a outra classificação que eu vou fazer com os senhores. A morte pode estar no campo do ilícito. Só para o senhor ter uma ideia. Era um debate muito comum no início, em que o HIV, eu sou dos anos 70, 74. E nos anos 80, quando morreu o Cazuzo, lá o Corona, vários atores daquela época, o HIV entrou em debate. A AIDS era uma doença completamente pouco estudada e havia uma situação muito jurídica, interessante, que se discutia nos anos 90, que era a pessoa que tinha o HIV,
Estou falando lá atrás, quando a AIDS não tinha tratamento e era uma coisa muito, socialmente ainda muito debatida. E não informava os parceiros que tinha HIV. Não usava proteção, mantinha a relação sexual e acabava contaminando pessoas. Então havia um debate criminal, do chamado de crime, e um debate jurídico do direito civil. Contaminar o seu parceiro ou sua parceira, porque você não comunica a existência do vírus que tem em você e não quer tomar nenhuma proteção. É um fato jurídico ou não jurídico? É um grande debate. É um grande debate. Então, se o senhor chega à conclusão que a negligência do presidente levou à morte, o senhor chegou à conclusão que levou à morte, daí não é mais fato natural. É ato humano ilícito, que é outra categoria que eu vou trabalhar com vocês. Muito bem, dito isto, nós temos então, ao lado dos fatos naturais, os atos humanos. A gente não costuma chamar de fato humano, porque o ser humano, como ele tem, aqui sim, viu, o senhor falou da nossa diferença para os animais e do tal planejamento. Os humanos praticam atos porque eles têm consciência. E daí mesmo, no caso das pessoas que eventualmente não tenham consciência, por conta da idade ou de alguma doença, a gente não usa no Brasil fatos humanos, a gente usa atos humanos. É interessante que o Código Civil francês, quando ele fala da responsabilidade, ele fala por fato de terceiro, F-A-I-T, fé, que é literalmente fato. No Brasil a gente convencionou que os seres humanos praticam atos, mesmo aqueles que não tenham consciência ou consciência com segmento reduzido por conta da idade ou de uma incapacidade. Então nós falamos atos humanos. Os senhores concordam comigo que os atos humanos podem ser de duas categorias? Os lícitos e os ilícitos, certo? Qual é o conceito de ilicitude? Porque o que a lei... Não, eu não vou avançar. Qual é o conceito de algo ilícito? Que a lei proíbe ou não permite. Agora, qual é a relação entre ilicitude e crime? Tudo que é ilícito é criminoso? Tudo que é ilícito é da disciplina do direito penal? Não. Então, o que é o ilícito? É o que contraria a lei. Esse é o conceito geral de ilicitude. É o que contraria a lei. É o que a lei proíbe e mesmo assim eu faço. Então, qual é a diferença entre o ilícito civil e o ilícito penal? Porque vocês concordam comigo que eu posso ter situações no Código Penal e as leis penais falem isso é crime e que no direito civil isso não seja relevante. Tem uma grande categoria que é assim. Alguém sabe dizer que o direito penal constrói uma grande categoria que o direito civil é absolutamente relevante e no penal se funde? Qualquer não, mas em muitos tipos penais tem essa questão. O que é? A mera conduta, ou seja, os crimes tentados. As tentativas, quando o direito penal pune, para o civil elas são relevantes. Vamos lá, eu vou dar sempre o mesmo exemplo. Se eu, agora eu troquei de prédio, o exemplo perdeu a razão de ser, mas eu morava num prédio em que meu vizinho estacionava um carro bem próximo ao meu e era um inferno sair da vaga. E eu todo dia, quando eu ia sair, eu tinha um ódio do vizinho, que eu não sei quem é. Nunca te vi, sempre te odiei, mas sempre te amei como filho. E eu tinha uma vontade um dia de dar uma ré no carro e arrebentar o carro do vizinho dolosamente. Isso era uma vontade. Estava no campo da intenção, tudo bem? Se eu tento dar ré no carro do vizinho e eu sou tão barbeiro que eu bato na coluna do prédio e o meu carro fica destruído e o carro do vizinho fica intacto, eu não causei nenhum arranhão. Por direito civil, eu pago a conta da vontade de destruir o carro do vizinho? Por quê? Porque no direito civil, a tentativa não gera resultado. O direito civil trabalha com resultado. O dano é um resultado. O dano não é uma vontade, não é uma expectativa, é um resultado. Se eu disser, eu juro que eu vou matar o meu vizinho, por direito penal pode ter até crime. Mas por direito civil não tem indenização porque eu jurei que ia matar o meu vizinho. Vamos lá de novo. Eu pego a arma, chego na casa do vizinho com a arma e desisto. Olha, porque eu queria te matar, mas não vou pôr a arma e vou embora. No direito penal pode ter crime de ameaça, no direito civil ninguém tem resultado.
quando não tem resultado, ninguém tem dano. Então, reparando que o direito civil e o direito penal, na ilicitude, eu estou dando uma noção bem simples, tá? No terceiro ano vocês vão ver que o direito civil às vezes pune tentativa, mas é uma coisa que para mim é bizarra. Porque para punir uma tentativa no direito civil, eu preciso indenizar. Indenizar é pagar pelo prejuízo. E que prejuízo eu causei se eu quis bater no carro do meu vizinho que eu não bati? Nenhum. Como é que eu calculo esse dano? Da minha vontade de estragar o carro do vizinho. A vontade não gerou efeito prático. Mas no penal, a vontade pode ser punida. São as tentativas. E também tem os crimes de perigo. Então daí, aquela exposição do parceiro ou da parceira a uma doença sexualmente transmissível, porque eu não avisei, o penal pode punir. Dizer, o senhor deveria ter avisado, a senhora deveria ter avisado. Agora é muito interessante isso, que eu já te dou a palavra, Bruna. A ilicitude, portanto, ela pode ser só penal, só civil, só administrativa, ou ela pode ser os três. Vou dar um exemplo de um fato que gera 13 ilícitos. Os danos ambientais podem gerar crime ambiental, indenização e ilícito administrativo, multas por ter desmatado, multas por ter poluído. Então, às vezes, vocês olham o mesmo fato, o mesmo ato, vamos trocar, e ele gera 3 efeitos. Mas não quer dizer que haja necessidade de que todo ilícito penal gere efeito civil, tudo bem? Fala, Bruna. Professor, só uma nota bem rápida, que havia um debate antes se o ilícito entrava no campo dos fatos jurídicos, porque falava como é que pode ser ilícito e fazer parte do direito. Mas justamente para dar uma consequência, é importante... Fala no microfone. Justamente para dar uma consequência jurídica para o que é reprovado pelo direito, é que o ilícito tem que entrar no que o Ponte de Miranda chama de mundo jurídico. Então, antes de um amplo debate sobre se